Galera, bem-vindos. A aula de hoje vai ser como sair do modelo tradicional do personal de um para um e escalar com grupos premium para você conseguir lucrar mais. A ideia aqui é a gente apresentar outras opções que não seja aquela tradicional que a gente acaba sempre aprendendo a princípio e a gente sempre sonha com o lance de ter muitos alunos de personal. E isso é um modelo que funciona muito bem até um certo ponto. E daí, depois de 10, 15 anos fazendo isso, você começa a pensar em escalar, em ampliar. E esse modelo de um para um, muitas vezes, ele tem um teto limite que dificulta muito isso, tá? E as aulas de grupo premium, e eu quero que vocês olhem para elas não como uma aula de ginástica coletiva. E não tem nada de errado sobre isso. Mas eu quero que vocês olhem para isso, para o grupo de treino premium, como um sistema. E é isso que a gente vai falar hoje, como a gente vai estruturar um sistema. Então, a ideia é que a gente, durante muito tempo, a gente olha para a agenda cheia de clientes e a gente pensa, né? Bom, se eu trabalhar mais um pouquinho, os problemas de dinheiro eles vão acabar para sempre. Você já falou isso uma vez para você mesmo, né? Porque para mim era durante muitos anos era isso que eu achava. E a maioria dos treinadores eles pensam exatamente desse jeito aí. E muitas vezes é exatamente isso que está prendendo os treinadores, tá? A gente olha para essa chance de pegar mais alguns clientes e isso seria a solução. Só que esse webinar aqui é mais para o personal trainer que ele quer escalar, que ele quer crescer, que ele quer mudar esse formato para eles. E não é para quem só quer mais um tipo de aluno, mas é para quem quer sair desse modelo onde você acaba sendo refém da hora que você tem que trabalhar. Então, para você poder se dar muito bem, você limita o quanto que você vai ter de tempo sobrando na sua vida. Mas uma coisa que eu preciso saber de vocês aqui é que não adianta só vocês ouvirem o que eu vou falar, o que eu vou explicar, se você não mudar e se você não aplicar as coisas que a gente vai falar aqui. Porque você só vai conseguir mudar a sua carreira se você mudar o comportamento, tá? As tarefas que você faz, a atitude que você tem. Então, eu preciso que, pelo menos se vocês estão aqui, né? Vocês têm que prometer uma coisa para mim que se eu mostrar isso para vocês e fizer sentido, vocês têm que implementar algumas dessas coisas, pelo menos, para conseguir mudar um pouco a direção e o modelo das coisas que vocês fazem, tá bom? Então, se você não aplicar, nada muda. Se nada for aplicado na sua carreira, nada vai mudar. Você só vai mudar a sua carreira se você mudar o seu comportamento. E se eu compartilhar isso com você, eu quero que você tente aplicar isso nos treinos e nos grupos. Beleza? Parece óbvio falar isso, mas o que eu vi durante muito tempo é a galera sair de um webinar desse com a cabeça cheia e a agenda continuar exatamente igual, porque eles não aplicam isso na prática, né? Me confirma que vocês estão ouvindo isso ou não. Ah, era para estar ouvindo. Sem áudio. Ah, Juninho, tá vendo? Eu tinha feito o teste, já tinha dado tudo certo. Tiago, eu tô ouvindo. Você estava ouvindo a menina falar na hora que eu compartilhei Não, eu ou só tô não? ouvindo você. Ah, não, tinha uma mocinha falando. Era, Ah, tá, não, a era mocinha não para, tava falando, não tava saindo áudio. ela falou, mas ela não. Peraí, deixa eu ver aqui no áudio. Te E ouvindo também, Thiago, aqui. não, Joel. era para ela estar. Eu tinha testado e tinha saído e daí alguma coisa que eu fiz aqui, áudio. Peraí. Pô, galera, que broxante quando eu faço isso. Ah, não, eu vou passar porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas a ideia aqui era a Gleice falando muito que muitos treinadores eles acabam repetindo muito as mesmas fórmulas e todo mundo está olhando pro modelo do online como se fosse a grande solução. E muitas vezes a gente vai encontrar a nossa solução,
melhorando aquilo que a gente faz e otimizando um pouco mais cada hora que a gente tem trabalhando com clientes, tá? Então, a ideia de mudar a mentalidade e olhar como estruturar isso de uma maneira que cada hora funcione melhor para você e usando esse modelo de um a um, que pode ser o problema, ele limita até onde você consegue chegar. Você chega lá e não tem mais para onde ir quando você chega no seu teto, não importa o quanto você se esforce, porque as horas limitadas de trabalho com o cliente eles são iguais a uma receita limitada, né? Então, olha esse gráfico aqui, né? O teto, quando você sabe que, vamos dizer, que você trabalha 10 horas por dia, fazendo 10 clientes, você ganha bem, mas você sabe exatamente que você não tem como subir além desse valor. A curva, ela sobe, ela bate num teto. E não tem como crescer quando o seu produto é o seu próprio tempo, tá? Faz sentido isso para vocês? Então, a ideia de uma agenda cheia só que liberdade zero é o paradoxo do um para um. Você tem sucesso, só que ainda assim você não consegue tirar férias, você não consegue. Se você adoecer, você tem problema, é difícil crescer além disso. Então isso passa a ser um problema muito grande. E além disso, a gente fica focando muito, né, em curso de biomecânica, de personal, de musculação, de kettlebell mesmo, para que você tente se diferenciar na sala de musculação ou na academia. A gente foi muito tempo atrás de conhecimento como a maior diferenciação. Mas aí que eu pergunto, né? Mas e quanto que isso realmente funcionou só aquela parte? Você virou uma referência? Você passou a ser valorizado como você mereceria se fosse só a parte do conhecimento que você tem? Ou você ainda continua competindo por preço com o treinador que está aí do seu lado? Tá? Então a gente tem que olhar para isso de uma maneira um pouco diferente, tá? Então fez dezenas de cursos digitais, participar de congresso, seguir o Paulo Musi, o Cariani, o Bitelo, né? Com a esperança de fazer a diferença na sala de musculação, mas a gente não é tão valorizado quanto a gente deveria. Então o sistema tradicional de ensino tem uma falha, né? Que ninguém fala. E a verdade cruel é que não é sua culpa. A gente foi ensinado, a gente não foi ensinado a montar um negócio, né? Esse modelo, o sistema tradicional de ensino, treinamento de musculação e de kettlebell tem uma falha fundamental que as pessoas não falam muito, que a gente foi ensinado a ser técnico, mas a gente não foi ensinado a pensar nesse modelo de como a gente influencia as pessoas. E não estou falando do influencer digital, mas uma influência de verdade. Então, na base dessa pirâmide, a gente é o que a gente aprende no começo, da musculação, o generalista, que funciona para tudo, né? Mas a gente está na base da pirâmide, que é normalmente uma zona morta, que tem a mercadoria, todo mundo vende a mesma, a gente compete por preço, é difícil ter uma diferenciação. Daí você passa a fazer os cursos e você aprende a ser um especialista, você começa a aprender a trabalhar com ferramentas diferentes, ou uma técnica diferente, ou uma especialidade diferente, você passa a ser uma autoridade, só que no topo de tudo isso, você vira quase que uma celebridade dentro da sua academia, da sua cidade, da sua área. Só que quando você está nesse espaço é onde você tem a chance de cobrar preços premium. Se você tem clientes que disputam por você, você faz vendas seletivas, você é líder do mercado e você realmente é disputado por clientes. E o que você tem que decidir agora é ou observar e ver aonde você se encaixa, em qual nível você se encontra. E isso que é importante você estar olhando e ver se é esse lugar que você quer estar. E onde você quer estar passa a ser a coisa mais importante que você tem que, primeiro, decidir que é esse lugar e depois o que você tem que fazer para chegar lá, tá? Porque quando você tenta atender todo mundo, sendo generalista, isso dilui muito a sua mensagem, dificulta muito a sua entrega do que é o seu produto, o seu trabalho, e torna quase impossível você escalar o seu negócio. Porque, e não é falta de esforço, né? É muito mais falta de foco que você não teve para montar tudo isso. Porque tem uma crença que a gente precisa fazer com que as pessoas mudem, é que chamar uma coisa de premium não é sobre ser mais caro apenas, não é sobre cobrar mais, não é uma diferença de preço. Porque qualquer um pode jogar um preço lá em cima e colocar esse valor numa planilha de treino. Premium é sobre a experiência
mais o método. O sistema é o que sustenta um preço e não o número que você colocou na sua hora-aula. Então, quando você quer se diferenciar e quando você quer ser valorizado do jeito que você deveria ser valorizado, e a gente chama de premium, que é ser valorizado quanto que a gente deveria ser valorizado, é você criar uma experiência. E essa experiência tem que ser baseada num método para a gente poder escalar. Tá? Porque quando as pessoas pensam assim, pô, mas já dei aula de grupo, já dei aula de funcional em grupo e não fiquei rico com isso. A questão, ela pode ter não funcionado, a aula pode não ter enchido, os alunos reclamaram, você não pôde aumentar o valor, a qualidade cai, e daí você resolveu que grupo não funciona para você. A questão é outra, é que você tentou grupo, mas você não tentou um sistema, e não é um sistema só do que você faz na aula, mas é todo um sistema que supre essa aula de tarefas, coisas, ações, um formato que criem uma experiência que tenha um valor muito mais alto. São coisas completamente diferentes, tá? Então, e por que que você devia me ouvir? Tá? Mais ou menos há 24 anos, acho que dá até mais agora, não, é 24, 25. 25 anos eu saí do Brasil praticamente quebrado para aprender o que, que não era ensinado no Brasil. Fui para Nova York, virei treinador de atletas, atores, golfistas e fiquei 13 anos num centro de avançado de reabilitação e força em Nova York, onde a gente trabalhava com kettlebell como uma maneira de fazer reabilitação e preparação física. E nesse tempo todo, eu fui construindo um sistema que eu sempre trouxe partes desse sistema de volta para o Brasil, mas hoje eu vejo que a soma de tudo que eu trouxe todo esse tempo fez com que eu olhasse para o negócio do fitness, do treinamento, do kettlebell e hoje em dia no modelo de grupo como um conhecimento que faria muita diferença para todo mundo que quisesse ir para um próximo patamar da carreira, utilizando essas coisas que a gente gosta. Nesses sistemas, com sistemas dessa maneira, eu ajudei treinadores como a Thaís Pacheco, que vocês conhecem, que ela era professora de musculação e agora, tipo, ela faz lançamento que em uma semana ela gera 80 mil reais. Ou o Carneirinho, que era estagiário meu e do Santi lá em Nova York, que ele ganhava 10 reais por hora e hoje ele está fazendo mais ou menos 30 mil dólares por mês em Nova York, treinando celebridades seguindo o caminho que a gente criou lá atrás, ou o Dieguinho Tinoco, que também olhou para os modelos que a gente trabalhava desde lá de trás e hoje em dia ele faz por volta de 70 mil mensais, aplicando o sistema que ele aplica no online, proporcionando isso para ele. E isso não é sorte dessas pessoas, é o modelo que eles utilizam, é o sistema que eles utilizam. Então, o grupo premium, ele não é aula coletiva, ele é um sistema. A aula coletiva é você juntando gente e dando treino, fazendo exercício. Sistema é um produto. Ele tem critério, ele tem padrão, ele tem progressão e ele tem uma experiência que é definida. Então, quando a gente pensa num método que funciona, você tem que pensar em níveis e em critérios. Você tem que pensar na segurança e a percepção que as pessoas têm. Porque quem entra no seu grupo, ele precisa cumprir um critério X para entrar no grupo. E quando você faz isso, duas coisas acontecem, né? Você cria essa percepção de premium, de ser seletivo, de ter uma preocupação, de pertencer àquele lugar, porque nem todo mundo vai entrar. E isso aumenta a retenção, porque quem entra com critério tem um contexto para querer estar ali dentro, porque ele foi aceito de participar nesse lugar. E dentro dessa aceitação, ela teve uma qualificação que fez com que essa pessoa se sentisse de uma certa maneira estando ali dentro, e se sentisse visto e sabendo que haveria um critério para que principalmente os níveis de segurança estivessem sendo mantidos o tempo todo, tá? Isso gera retenção. Então, quando a gente pensa em critério, então o que eu uso como critério? É você ter um processo de análise para ver se essa pessoa está preparada para se mover da maneira que é necessário para conseguir colocar sobrecarga em cima do corpo dessa pessoa de maneiras X, Y ou Z.
Então, quando você tem esse critério e a pessoa sabe que foi feita essa análise, a pessoa fica mais dentro desse modelo. Simples assim. Quem entra com critério, ele fica. Quem entra sem critério, vai em qualquer aula, qualquer um entra, na primeira dificuldade que essa pessoa apresenta, ela acaba saindo. E é difícil manter essa pessoa aí. Segunda coisa que a gente gosta de estabelecer no modelo de grupo que a gente ensina é que a sua aula ela precisa sempre ser replicável. Sempre. Ela não depende do seu humor, ela não depende de improviso, o que passa na sua cabeça naquele momento. Ela tem que ter um padrão e você segue aquele padrão. Dessa maneira, você sempre vai aumentar a segurança, a técnica e a progressão. Então, os movimentos que a gente usa são movimentos que protegem a pessoa. A gente não vai explorar lugares que causam risco. O padrão de execução é sempre o mesmo. Porque se todo mundo só aprendeu uma maneira de fazer a, a ordem das coisas, fica muito mais simples de você identificar se há uma diferença, identificar se há um problema. E assim a gente tem uma evolução previsível. E se qualquer um desses pontos falhar, essa sessão ela não está sendo premium nem no contexto do treinador, nem no contexto de quem está assistindo essa aula. Tá? Então você tem que ter esses checkpoints em toda a sessão: segurança, técnica e progressão. As progressões, elas têm que ser replicáveis. Sem progressão, ela não vai existir o lance do premium, porque a pessoa não está vendo uma evolução, então ela tem que ter um contexto de saber se estou melhorando, porque o aluno ele precisa sentir que essa evolução existe. E você precisa saber exatamente quando e como avançar com cada uma das pessoas que estão nessa sala. Tá? Então tem que ser simples de você fazer essa identificação. Sem essa progressão, não existe premium. Então, dos três princípios que a gente usa, né, o primeiro seria da especificidade individual. Cada um vai evoluir no seu ritmo, mas todo mundo está buscando evoluir. Daí a gente faz uma progressão por competência. Você avança quando o aluno demonstra, não quando a pessoa passou X semanas. Então, a evolução da pessoa está associada à qualidade que ela demonstra. Não necessariamente ao condicionamento físico, se ela está fazendo mais rápido, se ela está fazendo mais forte, se ela está fazendo mais repetições ou mais peso. É quando ela mostra qualidade, tá? Então, a qualidade é o determinante, porque daí a gente mantém um nível de segurança alto. E o desenvolvimento da habilidade motora, que é a base de tudo. Tá? Então, esses são os três princípios que a gente usa. Então, a especificidade individual, a progressão por competência técnica da pessoa e o desenvolvimento da habilidade motora da pessoa realmente transformar aquele movimento numa ação inconsciente. Tá? Então, no começo, ela não sabe o que ela não sabe, daí ela passa a saber o que ela não sabe, daí ela aprende aquela coisa, mas ela é muito ruim, daí ela começa a fazer muito bem, e daí chega ao ponto que o movimento se torna inconsciente. Então, para cada uma dessas fases, a gente vai estar observando se há o desenvolvimento, se a competência está acontecendo ou não, e como que no final do dia essa pessoa passa de uma categoria para outra. Para você montar essas progressões que fazem sentido, você precisa saber avaliar, tá? Então, tem 4 categorias de movimento que importam para a gente. Isso é baseado numa junção do Functional Movement Screen do Gray Cook, um pouco das coisas do Gary Gray, do movimento tridimensional, porque vai fazer parte das aulas e eu vou explicar por que que isso é importante para a gente. Mas as categorias que a gente vai sempre usar é se a mobilidade e a estabilidade dessa pessoa estão de acordo com o que a gente precisa, se a pessoa consegue ter um nível alto de estabilidade, tá, das principais articulações, principalmente estabilidade de core, estabilidade de ombro, estabilidade de quadril, e se a pessoa tem padrões fundamentais do movimento adequados. Então, dentro dos padrões, a gente olha para o agachamento profundo da pessoa, o afundo, o avanço da pessoa, o passo sobre a barreira, então ficar numa perna só. A gente olha a mobilidade fundamental desse cliente, se ele tem uma flexão de quadril, a elevação da perna estendida suficiente, e se tem uma mobilidade de ombro suficiente para poder colocar carga sobre os ombros.
se ela tem uma estabilidade boa de limiar alto, então para exercícios difíceis, para fazer flexão do quadril, ela consegue manter o tronco retinho, porque daí isso a gente está pensando em agachamentos, em terra, em peso morto, né, swing. Então a gente tem que conseguir estabilizar tronco para fazer a flexão do quadril e se ela tem estabilização submáxima no plano rotacional, tá? Então esses padrões são os padrões que a gente usa como categoria para fazer cada um dos testes associados. Porque que você não vai progredir o aluno no exercício antes de entender em qual categoria que ele está travado dessas que a gente está testando, tá? Daí, para cada uma dessas, né, com base nessa avaliação que você faz antes, você vai tomar uma das três decisões. Se o movimento está comprometido, ele não tem alguma das qualidades que a gente precisa no primeiro teste, você vai evitar o exercício até que as pontuações melhorarem, tá? Então, se o ponto dele foi um de ruim, né, numa escala de 3 pontos, se foi o pior, ele tem um ponto só. Daí você vai evitar os movimentos que ele teve dificuldade na hora do teste. Se há limitações, mas o aluno consegue executar com atenção, você vai monitorar a técnica do cara de perto e vai dar uma ênfase maior nos educativos e nos preparatórios. E se você está seguro e apropriado para aquele exercício, né? Se o exercício é seguro e apropriado para aquele exercício, você libera para o cara fazer. E daí a gente busca condicionamento nos exercícios 3, nos exercícios mais seguros. E essa decisão não é intuitiva, né? Não é o seu achismo. Ela é baseada no que você viu na própria avaliação, beleza? Qual a pontuação deve ser atribuída com base na execução do movimento? É uma pontuação muito simples. São 3 pontos, execução perfeita, sem nenhuma compensação, ela ganha 3 pontos. Se tiver alguma compensação, pequenas imperfeições, 2 pontos. E se tiver limitações significativas de movimento ou ausência de estabilidade e são difíceis de executar, ela tem um ponto só. E se tiver qualquer tipo de dor durante o movimento, ela recebe um X, né? Ele é anulado e a primeira regra é que a gente não faz nada com dor. Na presença de dor, a gente vai fazer um outro tipo de exercício, mas a gente não vai escolher esse exercício se tiver dor durante a execução. E basicamente esse é o semáforo que a gente usa como guia dessas progressões. Sem isso, você vai estar chutando, tá? Então é uma decisão que você tem que tomar para ver como que você quer apresentar a sua experiência premium. Como que a gente organiza a sessão? A ideia é a gente pensar em ter ritmo, mas sem ter caos. Sua sessão precisa ter estrutura clara de início, meio e fim, que fazem sentido para a pessoa, porque elas têm que fluir do início, meio, fim, e qualquer aluno consegue acompanhar. Então a gente deixa muito bem estruturada, primeiro, o design que a gente coloca na sala, então a gente gosta de usar a referência de ter o tapete de Procidos ou a estrela, uh, a estrela dos planos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e daí o sudeste, o noroeste e os outros dois. Então você tem todos os pontos cardeais, porque isso ajuda a pessoa a ter uma referência dos 3 planos de movimento. Então, tanto a maneira como a gente distribui as pessoas na sala, quanto a maneira como a gente faz as indicações gráficas no chão, quanto a maneira como a gente estrutura o espaço e o tempo dentro da sala. Como que a gente começa com uma preparação de movimento, como que a gente faz as ênfases diferentes em estímulo neural, daí todo o processo de força, daí todo o processo metabólico no final, e daí sempre a gente acaba e começa no mesmo formato de fazer um, um cool down, né? Então seria, não é um alongamento no final, mas a gente faz algum tipo de movimento que a pessoa sabe que no final a gente vai ter algo que diminui aquela intensidade que ela começou, então faz o resfriamento, e no início a gente vai ter um aquecimento de alguma maneira que faça um sentido para a pessoa e normalmente está associado a um estímulo de pensamento. Então, ritmo, música, dificuldades de coordenação entre mão e olho, entre mão e mão, entre perna e mão, entre caminhada, entre jogos. A gente tenta entrar num contexto
também emocional para a pessoa em relação a ter um relaxamento, a ter um prazer associado a fazer coisas divertidas, coisas que geram neuroplasticidade, então estimulam o crescimento e estimulam a aprendizagem. Então, coisas que são difíceis, mesmo como jogar bolinha de uma mão para outra, ou a ideia de conseguir fazer atividades que a pessoa muitas vezes fala assim: nossa, eu fazia isso quando eu era criança. Trazer a pessoa para a infância dela, isso está muito associado a como ela se relaciona com aquele espaço e como que emocionalmente ela olha para aquele espaço como um lugar que traz uma coisa emocional boa para ela, tá? E isso faz com que as portas da aprendizagem sejam muito mais abertas e as portas do que aquilo significa para a pessoa seja muito mais significativa. E nada disso acontece por acidente. Tudo isso que eu falei para vocês agora é design, não é sorte. E isso é uma das principais razões que esses grupos dão certo. Porque não é sobre o exercício, é sobre o que o cliente sente quando ele está passando por aquela experiência, tá? O produto premium, você chama o aluno pelo nome, ele sabe o que ele vai levar embora depois de cada sessão e ele sabe como que ele sente o seu método, tá? Então, na educação física, quando a gente é novo, quando a gente fala sobre sentir o método, a pessoa pensa, sentiu o músculo, pegou o treino, e é muito maior do que isso. É como que aquilo toca a pessoa aqui no cérebro, no coração ou no estômago. É o que faz a pessoa pensar, o que desafia a racionalidade da pessoa, é o que faz o coração daquela pessoa sentir, aonde que a experiência leva essa pessoa, e é o que faz a pessoa reagir e ter as borboletas no estômago em relação ao tipo de atividade que ela fez e os medos que ela conseguiu conquistar pelo tipo de formato de treino que a gente apresenta para elas. E não é só porque o treino de kettlebell é um treino intenso. Não. É o que a gente consegue construir quando ela passa a entender que o treino de kettlebell ele é melhor quando ele é mais fácil. E isso é contraintuitivo para a pessoa. Esse treino, ela tem uma conotação emocional muito maior quando a pessoa entende que ela não consegue brigar contra coisas que são mais fortes que ela. Ela vai ter que let it go, né? Ela vai ter que deixa levar. E quando ela não tentar resistir contra forças que ela não consegue resistir, a vida vai ficar mais fácil. Então a gente tem muitas analogias no treino de kettlebell que se encaixam para a vida. E se isso for feito, a pessoa começa a treinar com pesos muito maiores e com uma eficiência muito melhor e com um sucesso que ela tem muito maior, simplesmente porque ela passou a fazer a coisa certa. Mas essas técnicas, elas são completamente contraintuitivas àquilo que é apresentado no modelo do no pain, no gain, do fitness da musculação. E dentro desse modelo, e para pessoas que muitas vezes não se encaixam no modelo de no pain, no gain, ela vira uma oportunidade gigante para você conquistar esse cliente, tá? No posicionamento que você tem quando você vende um produto desse, a primeira coisa que você faz é que você não vende treino, né? O treino ele vira commodity, qualquer pessoa oferece treino, qualquer treinador oferece treino. O que você vende é transformação com um método. Porque quando você aumenta o preço, quem vai sustentar um preço alto vai ter que ser um método. Só um treinador, ele não consegue sustentar o maior preço se ele não tiver algo que o diferencie de todos os outros. E você vendendo transformações, você não está vendendo transações. Porque quando você vende transformações, você consegue cobrar adequadamente pelas transformações. Mas quando você só está tentando pegar o dinheiro de cada uma da sessão, você é visto como alguém que está fazendo uma transação para a pessoa. E para fazer isso, você tem que conduzir de uma maneira que é diferente do que só mostrar exercício ou gritar para a pessoa.
Você tem que dirigir o padrão do que se faz naquela aula. Você não fica na frente de todo mundo fazendo um movimento para todo mundo copiar. Não é aula de ginástica. Você observa, você ajusta, você conduz, você usa os comandos corretos, simples e o mínimo possível para que com uma palavra todo mundo na sala saiba exatamente o que você quer dizer. Com uma referência, a pessoa que está fazendo um pouquinho do exercício fora do ritmo entende exatamente qual é a correção que tem que ser feita. O padrão que você corrige não é o padrão de movimento que eu estou falando aqui, é o padrão de como a cultura daquela aula foi construída e todo mundo está dentro dessa mesma cultura. Você passa a ser um condutor, que é a ideia do maestro da orquestra, né? Então, a ordem de correção é sempre baseada na, primeiro, a segurança é a coisa mais importante, depois a gente pensa na eficiência e daí a pessoa conquistou o direito de focar na performance. Nunca ao contrário. Então, um aluno com uma técnica errada, mas que parece estar evoluindo, é um problema que está esperando para acontecer, tá? Então, a performance a gente só explora quando a pessoa conquistou o direito de entrar nesse nível da performance, porque ela manteve um nível de segurança altíssimo em função de ter aprendido qual que é o ABC de fazer a coisa certa. Daí a gente ficou bom em fazer o ABC, então você desenvolveu a eficiência e daí você ganhou o direito de socar a bota e colocar peso, volume, repetição, intensidade, tá? Mas nunca ao contrário. Agora você tem que pensar na matemática, né? Então, essa receita por hora é igual ao preço vezes o número de alunos. Então, se você tem 8 alunos, eu estou usando eu não sei se os valores no Brasil como estão hoje em dia, mas se você tem 8 alunos para você, pagando 150 por sessão, você vai fazer R$ 1.200 por hora. Só que se você tiver no 1 a 1 e cobrar o dobro por sessão, então você cobra R$ 300 por sessão, você continua fazendo R$ 300 por hora. Então a diferença não é o esforço, porque você está trabalhando naquela mesma 1 hora, mas é o modelo que você apresenta para esses alunos. Tá? Então, mais receita por hora, sem você colocar mais horas, pode ser esse o objetivo. Que pode ser não trabalhar mais, mas trabalhar de um jeito que você consegue escalar a sua receita. Para fazer isso, você tem que pensar que ter mais complexidade no seu modelo, ele só complica. Porque a simplicidade a gente consegue escalar. Quanto mais simples for o seu sistema, é mais fácil de você replicar o sistema, de você ensinar para outros treinadores e poder contratar outros treinadores para aplicar esse sistema para você, de você crescer e né, às vezes você tinha uma salinha de um estúdio pequeno e passou a ter uma sala muito maior e talvez passou a ter 2 salas e passou a ter a sua sala e você também dá uma aula similar numa outra academia ou abriu a sua segunda academia. Por quê? Porque você tem um sistema. Então, e se ele é simples, ele é escalável. E assim você acaba tendo oportunidade de crescimento muito maior. E daí o resultado possível vai ser: você vai ter mais lucro, você vai ter mais tempo sobrando, você vai ter mais liberdade e muito mais impacto, porque você está chegando em muito mais pessoas quando você tem esse modelo. E isso não é uma promessa vazia, né? É uma consequência direta de um sistema que funciona, tá? Então, o mapa completo dessa ideia é que você tem que pensar que um grupo premium, ele sempre vai ter que ter diagnóstico, então você tem que fazer um processo de avaliação, você tem que quebrar as crenças que a gente tinha do modelo tradicional e a gente tem que ter crenças em relação ao sistema que você usa e como você aplica esse sistema, que seria o método que você aplica, o como você conduz, quais são os comandos externos que você usa, como que você aprende a ser muito mais quieto e fazer com que as pessoas deixem com que o som, o ritmo, a fluidez dos movimentos muitas vezes sejam os condutores de uma aula que você conduz no silêncio. Silêncio totalmente não, né? Mas sabendo controlar o quanto que você precisa falar. Que as pessoas, elas vão saber encontrar o que é certo baseado no som,
na voz, na respiração e no como o ritmo dos movimentos acontecem. Você tem que ter a escala e você tem que apresentar resultado para os clientes. Se você tivesse esses passos, eles vão fazer a diferença. Só que você lembra o que eu disse lá no começo. O mapa só não vai mudar a sua vida. Então, se eu falar tudo isso para vocês e vocês não aplicarem, não faz diferença. Então, o mapa só não vai fazer a sua vida. A implementação é o que muda, tá? Então, não adianta você se esforçar mais, mas não mudar o modelo que você trabalha. Porque se você não está satisfeito com aonde você está agora, fazer a mesma coisa, um pouquinho a mais, não vai mudar em nada. Você precisa de arquitetura diferente. Não de mais esforço no modelo errado, no modelo que não tem um potencial de crescer, tá? Então, o que eu deixo de pergunta para vocês agora, tá? Vocês concordam que a gente precisa de um sistema de confiável de avaliação antes da gente progredir com exercícios, não só no modelo de grupo, mas com clientes? Vocês acham que é válido isso? Você acha que faz sentido primeiro estabelecer um critério de entrada antes da pessoa fazer um modelo de qualquer tipo de treino com intensidade? Você percebe como que é importante ter uma progressão sistemática baseada em competência, não apenas em tempo ou na parte da performance do cliente, tá? Então, é importante saber quando e como progredir cada aluno em grupo. Entende por que que a gente não pode simplesmente copiar exercício avançado, principalmente de kettlebell, de LPO, as coisas que o CrossFit mostrou para muita gente, que muita gente se machucou, sem estabelecer esses fundamentos? Você concorda com isso? Então, se a resposta que você tiver, pelo menos três dessas perguntas for sim, você já sabe o que fazer. Você já sabe como montar essa aula. Você já sabe o que que você tem que colocar para que você seja visto de uma maneira diferente e se posiciona como uma autoridade dentro do seu mercado. E se você quer ter um sistema que diz exatamente quando e como progredir cada aluno em grupo, isso é o que vai fazer a diferença para você poder escalar com excelência sem perder a qualidade, né? Então, se você quer sair do um a um, montar um grupo de treino com método, me manda uma mensagem, me manda uma DM que eu vou estar abrindo 3 sessões estratégicas para quem estiver aqui no grupo para a gente fazer uma reunião, você me explicar como que você quer fazer esse modelo e eu vou ajudar nessas 3 reuniões da melhor maneira possível a você montar isso aí, tá? Não é para todo mundo, eu não vou fazer call com quem não tiver interesse de realmente aplicar esse modelo, mas quem quiser implementar, me manda uma DM, que os 3 primeiros que mandar, a gente agenda uma sessão em Zoom, e daí eu vou olhar para o seu modelo de business e eu vou passar tudo que eu puder de ideias para você implementar isso aí no modelo. Porque o problema não é treino, galera. Quem está aqui sabe da treino. É sistema. É algo que a gente não aprende na faculdade. Porque você não chegou até aqui por falta de conhecimento técnico. Você sabe treinar. O problema nunca foi treino. É falta de sistema mesmo, tá? Então, resumindo, o que você precisa para virar premium é você ter níveis claros, é você ter critérios de entrada para a pessoa no seu grupo e padrões de execução do todo, do formato e do exercício e da aprendizagem, padrões não negociáveis. Você tem que ter organização e você tem que ter segurança. Sem essas 3 coisas, você tem uma aula coletiva com preço alto. É ginástica ou é grupo de funcional. Com eles, com esses 3, você tem um produto. E se você tem um produto, você consegue precificar melhor. E daí, dentro das sessões, você tem que ter condução e correção. Não é demonstração, não é a pessoa lá na frente só sendo o rei da cocada, mostrando exercício. Você tem que dirigir o padrão, você tem que observar a execução, você tem que corrigir na ordem certa. E assim que você mantém a qualidade, quando você tem 8, 10, 12, 16 pessoas na sala, tem que ser um nível de exigência muito alto para você conseguir escalar com segurança.
Então, o produto premium mais uma escala inteligente é um modelo 50%, 50-50%. Então, é metade técnica, mas é metade negócio. Você precisa dos dois. Porque o treinador que só sabe técnica, ele não consegue escalar. O treinador que só sabe vender, ele não consegue reter a pessoa e você acaba uma hora caindo do cavalo. Os dois juntos é o que funciona. E normalmente, quem está disposto a estar numa aula dessa, falando de uma técnica dessa, já tem a qualidade técnica. Mas o que a gente precisa é ter a parte do business, é saber fazer a escala inteligente, tá? Ah, se você vai me dizer que você não tem tempo para montar tudo isso, mas é exatamente por isso que você precisa de uma arquitetura. Sem sistema, você vai continuar apagando incêndio, improvisando cada sessão, travado, sempre no mesmo teto, porque você não parou para se estruturar de uma maneira diferente. Então, se você tem medo de perder qualidade quando você escala, esse medo faz sentido. Mas um programa de grupo premium existe exatamente para proteger qualidade. E quando eu falo de kettlebell, é, é fundamental para mim que quem decida trabalhar com kettlebell entenda que a qualidade é inegociável. Senão o sistema não dilui e o sistema garante que a coisa se repita. Tá? Então, quando tem qualidade, o sistema não dilui, você não perde. Então, um programa de grupo premium existe exatamente para proteger a qualidade. Então, se você quiser sair do 1 a 1, montar um grupo premium, me manda uma DM agora, vou abrir 3 sessões estratégicas para quem ficou comigo até aqui. Ó, 53, deu quase, ó, quase em cima. E daí a gente agenda uma sessão, e daí você me mostra o seu business. Mas, de novo, galera, só para quem tiver afim mesmo de implementar que eu vou fazer isso. E mesmo no final dessa aula, se tiver ainda dúvidas no processo de montar o negócio com um grupo premium, você pega, aplica para fazer a sessão comigo, me manda uma DM, se todo mundo que está no grupo tem a minha, o meu contato, me manda uma sessão direta, fala que você quer fazer a sessão e daí a gente encontra um horário que funcione melhor para vocês. Beleza?